Olá pessoal, essa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta as principais ligações elétricas e como representá-las em diagrama unifilar em um projeto. Veja na sequência. Exemplo de ligação de uma tomada baixa. Vamos na ligação real. Eu tenho meu quadro, meu QD, distribuiçãozinha aqui, tem aqui o desenho do eletroduto e aqui eu botei uma simbologia. Nesse eletroduto está passando o circuito 1 que vai atender essa tomada de 600 VA, que é uma tomada baixa. Então, eu tenho o condutor de fase, o condutor de nêutro, o condutor de fase e o condutor de terra. Representa circuito 1, bitola 2,5. Quando eu represento tudo esse diagrama aqui no diagrama real de projeto, eu tenho essa simbologia. Sai do quadro de distribuição, o circuito 1, com o condutor de nêutro, fase terra, chega até a tomada, que é circuito 1, tomada baixa de 600 VA. Então, essa é a simbologia de uma tomada baixa, de um circuitinho de tomada baixa que representa o circuito 1. Ligação de um chuveiro. Então, o diagrama multifilar está representado aqui. Ó. Eu tenho a fase 1, R1, S1 e PE. Então, chuveiro bifásico. O PE é o ponto, o terra, né? o ponto de potencialização. Como que eu represento? Sai do quadro de distribuição, eletroduto aqui, olha, embutido. Né? Eu tenho fase e terra. Então, chuveiro bifásico, circuito 1. Está aqui, circuito 1, tomada alta, 2 metros, né? Bifásico, esses 3 pontinhos representam. E a potência, 5.400 VA, como fator de potência chuveiro é 1, 5.400 watts. Agora, eu tenho essa identificação. Eu quero, é um exercício, identificar a ligação abaixo. Como que eu vou identificar a ligação abaixo? Essa bolinha maior aqui, já vou dizer para vocês, que representa um ponto de luz no teto. Então, está aqui, um ponto de luz no teto. Esse ponto de luz representa o circuito 1. E vai ter uma lâmpada aqui, por exemplo. E aqui o A é o comando. Então, se eu olhar aqui, desse lado, onde eu estou passando o mouse, na entrada, eu tenho o circuito 2, cujo circuito 2 ele tem nêutro, fase, terra. Os fios são de 2,5 milímetros quadrados. Esse circuito 2 atende essa tomada média e, conjugado na mesma tomada, eu tenho um interruptor simples. Esse interruptor simples tem um comando A. Esse comando A vai comandar essa iluminação. Vocês podem observar que, seguindo no eletroduto, eu tenho a fase do circuito 1 e tem o comando A, que é o retorno. Então, essa fase, esse retorno está vindo aqui, sendo que a fase e o retorno vai descer aqui. Ó. Vocês podem observar, vão descer para o meu interruptor. Tá? Vai descer para o interruptor. Está aqui, ó, para o interruptor. Então, dessa forma, nós temos o circuito 2 com 2 tomadas e o interruptor simples para acionar esse ponto de iluminação. Ok? Exemplo de uma ligação de 2 lâmpadas. Então, nós temos aqui o diagrama multifilar. Eu tenho aqui a fase entrando, eu tenho a ligação da fase até as 2 lâmpadas que estão em paralelo e tem o neutro 1, olha. Como que eu faço essa representação? Então, sai do meu quadro de distribuição, sai um eletroduto, nesse eletroduto tem fase, neutro, eu estou transportando o terra, eu posso ligar o terra na iluminação também, algumas luminárias vêm com terra, posso ligar o terra. E a ligação é para o meu interruptor simples. Então, é um interruptor simples, né, que vai fazer o acionamento da lâmpada. Então, para esse interruptor tem 2 retornos, o retorno dessa lâmpada e o retorno dessa lâmpada. Ok? Esquema three-way. O esquema three-way. Vamos lá no esquema three-way. Como eu represento o esquema three-way? Está aqui o diagrama multifilar. É um interruptor de 3 seções, né? De 3 terminais, S1 e S2. Da forma que está aqui, a lâmpada está apagada. Quando eu acionar S1 nesse ponto, veja que a lâmpada acende. Então, no interruptor three-way, os 2 terminais
extremos, você liga com os dois terminais extremos do próximo three-way. Esses dois terminais ligados nos dois terminais do three-way. Entra a fase em um dos interruptores e outro entra a lâmpada. E o neutro chega na lâmpada. Ó, neutro na lâmpada, saída da lâmpada no segundo three-way, no meio do segundo three-way. O outro meio do primeiro three-way, no terminal do meio, eu ligo a minha fase. E os dois são em paralelo. Isso aqui é os dois paralelos que a gente chama S1 e S2 conectados os dois extremos. Da forma que está aqui embaixo no desenho, eu posso simbolizar. Na linguagem de projeto, sai do quadro de distribuição, sai o neutro e a fase. Eu tenho um interruptor three-way aqui comandando essa lâmpada, esse outro interruptor comandando a lâmpada. Eu vou acender ela e apagar em 2 pontos. Então, nesse primeiro three-way, está chegando a fase e 2 retornos. Tá certo. Nesse segundo three-way, chega os 2 paralelos e o retorno. Está mostrando aqui. Vocês podem vir aqui no desenho. No interruptor 2, olha aqui, olha. 2 paralelos, que a gente chama de retorno também, e o retorno da lâmpada. 2 paralelos e o retorno. E na lâmpada vai ter o neutro também, que está chegando aqui, ele vai ficar na lâmpada. Então, essa ligação aqui representa o circuito 1, que é uma ligação de iluminação, e uma ligação three-way. Um interruptor vai ter 3 retornos, o outro interruptor vai ter uma fase e 2 retornos, como vocês estão observando aqui. Esquema four-way, está aqui o esquema em linguagem multifilar. Então, o interruptor four-way tem um interruptor intermediário no meio, que é o four-way. Então, com four-way, eu trabalho com 2 three-ways nas pontas e um four-way no meio, intermediário. Da forma com que está aqui, a lâmpada está apagada. Quando eu conecto, aperto esse interruptor, a lâmpada acende. Quando eu aperto o interruptor S3, né, a lâmpada acende por S3 e assim sucessivamente. Então, o que nos interessa é a simbologia elétrica de linguagem de projeto. Como que seria? Simbologia do interruptor intermediário, four-way. Então, a bolinha cheia com uma bolinha com a metade cheia e a outra vazia. Nesse interruptor, é o interruptor intermediário, ele tem 4 paralelos. 1, 2, 3, 4. Representa o circuito 1. E nas duas pontas, o three-way, sempre com A, porque vai comandar esse ponto de luz aqui. Circuito 1. Então, nesse three-way chega fase e 2 retornos, tá certo. E nesse outro three-way tem que chegar os 3 retornos, como está colocado aqui. Ok, pessoal? Aqui uma ligação de interruptor com tomada, com um interruptor com tomada e uma tomada simples. Aqui já é uma linguagem mais visual, né, para vocês verem. Tem aqui o quadro, sai aquele eletroduto que a gente representa para a linha cheia ou tracejada, se estiver cheia, se estiver embutido na parede ou no teto, e tracejada se estiver embutido no piso. Então, vocês podem observar aqui que eu tenho esse eletroduto, tem um circuito 1, circuito 2. Circuito 2 é um circuito de tomada. Aqui, ó, circuito 2 é uma tomadinha. Circuito 2, bitola, 2,5 do condutor. Tem condutor de neutro, condutor de fase, condutor de retorno. Aqui eu tenho um interruptor e uma tomada. Aí vocês podem observar que está chegando nesse eletroduto aqui, está chegando a fase para o interruptor e o retorno. Retorno de quem? Retorno da lâmpada, dessa lâmpada que está aqui. E na tomadinha que está junto aqui, conjugado, eu tenho chegando o neutro, chegando a fase e chegando o terra do circuito 2, cuja bitola é 2,5 milímetros. Então, essa visão dá para vocês já fazerem a abstração quando olhar para o projeto. Né, é isso que vocês estão fazendo, só que a linguagem de projeto é no nível de linguagem de diagrama unifilar. Aqui nessa tomada, vocês podem ver, tem o neutro, a fase e o terra. Né? E aqui, nesse eletroduto, está saindo 2 circuitos. Obviamente, um circuito para iluminação, está aqui o ponto de iluminação, que é aquela bolinha, né, vazia, né, é aquela circunferência maior que a gente representa em diagrama unifilar. O ponto de comando está aqui, vai comandar